Abri hoje com o Morelli e depois, posteriormente, Thiago Reines, tá? Diretor de futebol. Morelli, boa tarde. Maciel para a Rádio CBN. É importante destacar, que você destacasse, fizesse uma síntese dos últimos dias no Maringá Futebol Clube, essa notícia de ontem, da mudança do treinador. Como é que está o ambiente entre os jogadores às vésperas de um jogo importante, como será o próximo, contra a equipe do Floresta? Boa tarde. Cara, a gente aprende no futebol que ele é muito intenso, né? E o futebol, ele vive de resultados, né? Então, cara, infelizmente a gente não estava tendo resultado e algumas coisas teve que serem trocadas, né? A gente recebeu essa notícia ontem sobre a decisão de tirar o Castilho do comando, mas, cara, creio que foi uma decisão entre a diretoria, entre eles, foi em comum acordo, foi super tranquilo ali, a gente bateu um papo depois, creio que ele saiu pela porta da frente também, e a gente sabe da importância dele que foi feita aqui no clube, né? E ainda a entidade que ele deixou aqui, né? Então a gente fica chateado, mas a gente entende, né, que o futebol ele é assim, né, tem que ter resultado. E sentimos um pouco ontem, né, que ele era um cara bem querido pelo grupo, tanto também por todos da comissão técnica, mas é virar página, cara, virar página, não dá para lamentar, porque domingo a gente tem um jogo muito importante que a gente precisa vencer. Boa tarde, Morelli, Edivaldo, Rádio Jovem Pan News. Último jogo, um empate depois de estar vencendo a partida. Eu senti que o psicológico de alguns companheiros de equipe está meio abalado, talvez pela ansiedade de buscar a vitória. Como é que você vê essa parte psicológica do grupo nesse momento, devido a vários jogos sem vir a vitória? Boa tarde. Então, cara, nesse jogo começamos de uma maneira diferente, né? Começamos vencendo, a gente estava impondo o nosso ritmo dentro de campo, né? E com certeza, cara, na hora que a gente toma o gol, a gente dá uma abalada assim, cara, porque a gente estava vendo a vitória presa em nossas mãos, né? Mas creio que foi um choque muito grande pra gente ali, infelizmente tomamos o empate, né? Mas creio que a gente foi muito consistente em não sair de lá com a derrota, né? E sobre o pessoal tá com a cabeça meio abalada, cara, foi coisa do jogo, isso acontece normal pelo gol da maneira que a gente tomou. Então, creio que a gente colocou na semana isso, né? E você vê nos dias a dias todo mundo de cabeça bem tranquila, trabalhando bastante, porque, cara, temos mais 5 finais aí, então a gente está jogando jogo a jogo, né? Então esse jogo de domingo vai ser mais uma grande final e creio que todo mundo está com o psicológico bem legal assim para a gente chegar no domingo e vencer. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Morelli, aqui. Você vem para o Maringá Futebol Clube nessa temporada de 2025 para poder auxiliar e contribuir na manutenção do Maringá na Série C e, consequentemente, também deixar o Maringá o mais próximo possível ou até dentro da zona dos 8 classificados para a segunda fase. Como que você vê essa Série C do Campeonato Brasileiro, em específico, e como que você avalia também essa questão do confronto diante do Floresta, que é um adversário que está dentro desse G8 e está bem colocado? Boa tarde, Lanza. Então, antes de vir para cá, não foi nem conversado isso de manter o Maringá na Série C, né? O que foi conversado era buscar o acesso, né? Porque a gente sabe da qualidade do nosso grupo e aquilo que o clube quer chegar, né? Então, cara, eu já joguei uma Série C e eu sei como que é o campeonato, né? Então, no momento que eu cheguei aqui, eu vi a qualidade de cada um e a gente sempre frisou isso desde o começo, né? Cara, a gente dá um passo de cada vez. Primeiro a gente busca a classificação para depois buscar o acesso, né? Então, cara, a gente precisa o mais rápido possível virar essa chavinha, voltar a vencer, né? Então, nesse jogo de domingo é muito importante, né, cara? A gente vai estar jogando em casa, a favor do nosso campo, com a nossa torcida apoiando. Então, creio, cara, que tá tudo certo pra gente chegar lá no domingo, fazer uma grande partida e sair com os 3 pontos. Boa tarde, Morelli. José Carlos Leonel, do Fato Maringá. Eu queria saber, todo mundo viu, né, o que aconteceu no segundo tempo, o time voltou muito aguerrido, e conseguiu marcar bem, e conseguiu criar e fez o gol. E depois a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Que complicou um pouco o bicho. Mas no primeiro tempo, o que foi que aconteceu que vocês demoraram tanto? Na verdade, vocês não conseguiram entrar no jogo. Cara, boa tarde. Cara, eu não falo que a gente demorou, eu falo que do outro lado tem 11 jogadores também muito capacitados, né? Então, cara, a gente foi com uma estratégia e o Tom Benz foi com uma estratégia também, né? Então, ninguém sabe como que um time vai entrar antes de campo, né? Então, os caras tiveram uma estratégia, conseguiram aplicar no início do jogo e a gente demorou um pouquinho para encaixar. Mas creio que depois, quando a gente encaixou ali no nosso modelo, a gente conseguiu anular eles e conseguir fazer a nossa partida que a gente tem feito, né?
conseguir duelar, conseguir criar chance de fazer gol. Então, cara, eu creio que o Tombense teve assim a sua parcela de qualidade assim nos inícios por estar jogando em casa, ao favor da tua torcida também, né? Mas creio que depois, quando a gente conseguiu encaixar no nosso modelo ali, a gente conseguiu fazer um bom jogo. Morelli, fechou? Ok? Fazer invertido igual a gente faz sempre então. Thiago Reines, diretor de futebol, começar com o Zé aqui. Thiago, para a gente ser bastante, né, objetivo, e agora? Qual que é o objetivo do Maringá Futebol Clube na competição? Sei que é bastante, né, difícil da gente falar, né? Vamos subir. O objetivo do Maringá Futebol Clube na competição é vencer. A gente está 11 jogos sem vencer. Hoje o que a gente tem que pensar é em vencer, para em cima disso a gente poder traçar o próximo objetivo, que é a classificação, para depois o acesso. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente reconhece o nosso mau momento. É algo que a gente não viveu no Maringá até hoje, algo que está muito aquém daquilo que a gente espera e daquilo que a gente está acostumado, mas a gente tem que seguir trabalhando com confiança, com os pés no chão, de cabeça erguida, sabendo que ainda depende só de nós, e a gente tem que buscar coisas grandes, como a gente sempre fez aqui no Maringá, e em muitos momentos que parecia difícil entre partidas, entre campeonatos, a gente teve força para reagir. E eu espero que nesse momento, mais uma vez, a gente tenha força para reagir e possa dar a volta por cima. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Thiago, até em conversas informais, tivemos do lado de fora hoje, inclusive aqui no Centro de Treinamentos, você falava que não tem um nome definido ainda para assumir o posto de treinador da equipe. Qual que é o perfil de treinador que o Maringá Futebol Clube busca e como adequar isso ao que já tem no Maringá Futebol Clube, ao perfil que já se tem de elenco no Maringá Futebol Clube? Antes de falar disso, né, Lanza, é importante também falar sobre a saída do Castilho. E em momentos difíceis, a gente necessita tomar decisões difíceis também e duras. Pode ter certeza que o que ele deixou para a gente aqui de legado, de trabalho, de experiência, é algo marcante. Eu acho que a história do Maringá se confunde a dele se confunde ao Maringá. Não é comum um treinador fazer um trabalho de 6 temporadas numa equipe, ter êxito nas 6. E sair daqui de cabeça erguida foi uma decisão tomada de uma forma muito consciente, com muito respeito, com muita gratidão de ambas as partes. E nesse momento, sim, na tua pergunta, da virada de página, o que o Maringá busca no próximo treinador. O Maringá busca um treinador jovem, com potencial, assim como a gente tem feito com os atletas, assim como fizemos com o Castilho lá atrás, que chegou aqui numa condição e saiu totalmente em outra condição hoje. Então nós vamos buscar um treinador jovem, com potencial, obstinado, com vontade de vencer, que tem a nossa cultura e nossa identidade, que independe do nosso modelo de jogo, isso é uma cultura do Maringá, é algo maior. Os caras que eu estou olhando, assim, eu estou vendo muita coisa especulando, eu estou olhando muitos treinadores que estão nas bases dos times grandes do Brasil e que são auxiliares dos grandes treinadores do Brasil. Eu quero apostar num cara nesse perfil, um cara com muita energia, com muita capacidade e que possa dar seguimento ao grande trabalho que o professor Jorge Castilho iniciou na temporada. Boa tarde, Thiago. Edivaldo, Jovem Pan News. Quem comanda o time nesse domingo? É o Ciro, que está trabalhando com os jogadores, e além de Zé Vitor, Morelli, Matheus Melo, Luiz Fernando e o Thiago Rosa, seu xará que chegou recentemente, vão vir mais contratações? Nesse momento, quem comanda o time, quem comanda o processo de treino e o jogo nessa semana é o Ciro, no comando, junto com o Matheus, que é um dos nossos analistas, mas que tem esse viés também de auxiliar técnico. Então, nesse momento, o Ciro será o comandante no jogo de domingo. Espero que até domingo a gente já tenha definido um novo treinador e que ele possa acompanhar o jogo com a gente e possa começar o trabalho dele, de fato, na semana que vem. E sobre reforços, eu estou satisfeito com a nossa janela. Eu acredito que a gente trouxe 2 jogadores de Série A para jogar na Série C, que é o Zé Vitor e o Morelli. Diferente do que muitos pensam, que os caras foram lá chutado negativo. Eu trabalhei muito para convencer os 2 a voltarem, para vender o projeto de acesso do Maringá para os 2. Tamanho comprometimento, tamanho que eles acreditam no projeto. Eles tinham competições no Mirassol e no Criciúma até o final do ano, garantida. E eles vieram para cá para um possível 7, 8 jogos. Então, o pessoal que está acreditando, eles estão acreditando, não tenho dúvida disso. O Tony também, que iniciou na janela ali, é um jogador também de um nível mais alto, que costumou no Brasil jogar nível de Série B. O Matheus chegando bem, Luiz chegando, o Thiago Rosa, então Vinícius Amaral, que vem na outra janela.
Então, eu estou acreditando muito que o nosso grupo está incorporando, que a gente está criando conexão entre os atletas de novo, e que a gente, com muito otimismo, muita confiança, com o apoio do nosso torcedor, sabemos que eles estão chateados, com razão. Eles têm direito, sim, de cobrar, de estar incomodados, porque a gente vive de resultado, eles querem chegar no WD e ver o que eles acostumaram a ver a vida inteira, que é o Maringá jogando bem, o Maringá vencendo. Todo mundo aqui está muito consciente da importância de a gente voltar a jogar bem, de a gente poder voltar a vencer. E acredito que com esses reforços e com o nosso trabalho a gente possa buscar uma retomada no domingo, um jogo importante contra o Floresta. E eu peço para todo mundo que gosta do Maringá, todo mundo que viveu o crescimento no Maringá, que gosta também do Jorge Castilho, esteja lá no WD torcendo para a gente, nos dando energia positiva e nos apoiando até o final do jogo, porque a força do torcedor vai ser muito importante nesse momento. Boa tarde, Thiago. Nós reconhecemos o legado que o técnico Jorge Castilho deixa para o Maringá. Mas a minha pergunta seria o seguinte, o Maringá tem um bom elenco, digamos, se não um bom elenco, mas tem um bom time de jogadores de qualidade. Você poderia enumerar alguns dos problemas que não deram certo ao longo desses 3 meses que o Maringá não vence? Cara, é muito difícil a gente encontrar isso no futebol. A gente viu grandes equipes, a gente viu um Fluminense ganhar uma Libertadores e no ano seguinte brigar para não cair praticamente com o mesmo elenco. A gente viu o Manchester City, quando perdeu confiança no decorrer da temporada passada, o Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, acho que todo mundo sabe disso, sofreu ali também, as coisas não aconteceram. Eu vejo um elenco capacitado, eu acho que a gente entrou num ciclo vicioso de perder confiança, quando a gente perdeu algum jogo por detalhe. E a retomada de confiança é difícil, porque os jogadores confiantes performam muito mais e quando eles estão sem confiança, e a confiança que eles têm que ganhar é ganhar no jogo, eles têm que gerar isso para eles dentro do campo. É óbvio que no treinamento, é óbvio que no dia a dia, a gente tem trabalhado muito isso, o Castilho já trabalhava, essa semana o Ciro tem trabalhado, mas eu acredito assim, é muito importante nesse momento que a gente consiga uma vitória, que a gente volte a ganhar, que a gente recupere a confiança, porque com confiança a gente sabe que nosso time vai, tem grandes jogadores, assim como eu falei dos anos passados do City, do Fluminense, a gente tem uma base da Série D do ano passado. O time que estava na Série D ano passado, a defesa é a mesma, os 3 zagueiros, os 2 externos estão aí, Robertinho e Negueba, Júlio e Maranhão, que é a dupla de ataque, está aí. Rodrigo e Léo Ceará não estão, o Iago está machucado, mas a gente trouxe Morelli, trouxe Zé Vitor, Buger, Wanderson. A gente tem um elenco com capacidade para dar a volta por cima. A gente busca melhorar sempre. Por quê? Porque excelência é mutável. A gente tem que sempre buscar algo mais, a gente tem que sempre buscar se reinventar e melhorar. A gente está sempre em busca disso. Mas eu acredito que a gente perdeu confiança, a bola não está entrando e a gente começou dentro disso se perder dentro dos nossos processos também, e é o que a gente tem que corrigir, tem que melhorar, e eu tenho certeza que a gente vai reencontrar isso nos próximos dias e vamos ser muito otimistas que essa vitória contra o Floresta possa ser um divisor de água para o nosso Campeonato Brasileiro da Série C. Maciel para a CBN, Thiago, só para ficar claro, houve alguns assuntos que aconteceram em cadeia. A saída do Ivan Campanari, automaticamente, rapidamente, a chegada do Ciro. Sai agora o Castilho e parece que rapidamente já chega outro treinador. Houve uma orquestra nos acontecimentos, uma coisa programada ou não. E sobre o DNA do Maringá? Por exemplo, o Castilho, o DNA era do Castilho ou era do Maringá? Era o Castilho que tinha esse esquema de jogo ou é o Maringá que tem esse esquema de jogo? E é fácil encontrar um treinador que faça a mesma função? Cara, vamos lá. Não foi nada orquestrado, foi o acaso que nos levou a isso, em momento nenhum. Óbvio, eu como executiva tenho que sempre ter plano A, plano B e plano C em tudo. Tem um jogador aqui, eu tenho que saber, quando eu perder esse jogador, eu iria nesse ou naquele. Quando eu perder meu treinador, eu iria nesse ou naquele. O meu auxiliar iria nesse ou naquele. Esse é meu trabalho, eu tenho que fazer sempre. Agora, em momento nenhum foi orquestrado uma saída. Primeiro vai sair o Ivan, depois vai sair o Jorge. Não teve essa hipótese, porque a gente nunca toma decisões aqui no Maringá por conveniência. A gente tenta tomar decisões sempre assertivas e, de forma alguma, aconteceria isso. O Maringá tem uma cultura, uma identidade, e que isso transcende ao jogo, que é um jogo de intensidade, que é um jogo de agressividade, é um jogo de ataque rápido, é um jogo de muito volume, é um jogo que a gente acostumou a ver e crescer aqui de muito ritmo, e o Castilho tinha as nuances táticas dele, tinha as questões estratégicas dele, e o jogo dele se conversava com o modelo do Maringá. Agora, isso não é engessado.
E quando chega um próximo treinador, eu preciso trazer um treinador que tenha esse DNA, que seja um cara intenso, que seja um cara que quer colocar o time para frente, que seja um cara disposto a correr risco, que seja um cara disposto a enfrentar clubes maiores de igual para igual, com coragem. E tudo isso passa por algo maior do que só questão tática. A gente tem que encontrar uma pessoa com capacidade tática, sim, mas que também entenda o que é a cultura do Maringá, o que é o DNA do Maringá, porque, como eu disse para vocês, a gente está num momento difícil, mas o que vem se fazendo aqui nos últimos anos, a gente não pode rasgar tudo e jogar fora, porque fizemos grandes coisas também. A gente tem que ficar com o que está funcionando e trocar o que não está funcionando. Eu não digo de pessoas, porque se sair de contexto que eu estou falando, pode até soar que eu estou falando do Castilho, não é, de forma alguma. Como eu disse para vocês, a construção da Série A dele foi feita em cima de muito respeito, de muita gratidão, e eu digo para vocês, é mais certo que nunca que um dia ele voltará para cá, porque ele deixou um legado aqui, ele fez coisas importantes aqui. Então, assim, mas algumas coisas de ideias, como tudo na vida, quando funciona, mantém, quando não funciona, troca. Então, o que a gente busca é algumas coisas de novas ideias e que o treinador traga as coisas dele, que ele vai implementar, que ele vai fazer. Óbvio, a gente tem que entender que tem muitas coisas que acontecem aqui que são bem feitas. E ele tem que entender isso e manter, e devagar, e colocando os pontos dele. E a gente tem pessoas capacitadas para isso, entrevistamos bastante treinadores esses dias, eu, junto com o Rafael Dacome, e com o nosso presidente também. E eu acredito que nos próximos dias a gente vai anunciar para vocês uma pessoa capacitada, que tem total condição de fazer um grande trabalho aqui no Maringá, e que a gente continue nosso processo de crescimento, tanto da instituição como das pessoas que estão aqui dentro. Uma coisa leva a outra. Então, nós vamos de novo nessa linha e vamos buscar melhorar e poder conquistar os nossos objetivos. Thiago, chega um momento na competição em que é preciso definir, né, o que se quer, traçar um objetivo definitivo, né? Nós sabemos, né, que essa Série C é muito equilibrada. A diferença para o 8º colocado são 4 pontos, mas é verdade também que o Maringá não depende só de si nesse momento, né? Então, assim, é opinião na crônica especializada, entre jornalistas e torcedores, que a falta, de repente, de um objetivo claro, principalmente, né, nos últimos jogos, pode ter atrapalhado até mesmo o trabalho do Castilho. Vocês já discutiram essa questão para o futuro, né? Porque assim, existe o risco iminente de uma queda para a Série D. E seria muito importante continuar onde se está, né? Vamos lá. O futebol é muito dinâmico. Tudo muda muito rápido. A gente se acostuma com as coisas muito rápido. Quando a gente fala a nível de projeto esportivo, desde o começo, vocês podem pegar minhas entrevistas depois do acesso para a Série C desse ano, que nosso objetivo era um ano de manutenção, um ano de subida. A gente inicia um ano muito bem. A gente elimina o Atlético, o Curitiba, perde uma final de estadual nos pênaltis, eliminamos Juventude na Copa do Brasil, iniciamos bem a Série C, empatamos com o Atlético Mineiro aqui com aquele gol no final, que ficou naquela dúvida, foi, não foi, do VAR, o VAR vai, no VAR não. Então, assim, naquele momento não tinha como a gente falar assim, não estamos confiantes que nós vamos ser campeão. Os sinais eram aqueles. Hoje, os sinais são que a gente precisa voltar a vencer. A gente tem que pensar em curto prazo. Quando as coisas estão difíceis, a gente não faz projeções longas. A gente tem que resolver agora. A emergência, a urgência. E a urgência hoje é vencer. Então, assim, quando se fala em Maringá, a nível de projeto esportivo, é manutenção, sem dúvida. É a gente nos consolidar. Mas a gente pode nos consolidar com uma classificação também. E viver isso, uma segunda fase já esse ano. Ou a gente pode chegar e conseguir o acesso. Hoje está tudo em aberta a competição. Uma vitória nos coloca numa condição lá em cima, um empate nos deixa onde a gente está e uma derrota nos coloca numa condição perigosa. Mas hoje a gente tem que pensar no quê? Na vitória de domingo. A gente tem que, em algum momento, ser muito pragmático. Estamos passando dificuldade. O Castilho saiu, gerou, é óbvio, um desconforto, porque é um cara muito querido aqui dentro, mas domingo o Floresta está aí. A gente precisa trabalhar para vencer o jogo, para poder, de fato, virar a chave, como o Morelli disse na coletiva anterior, e buscar os nossos objetivos do campeonato. Então, como eu disse para você, o objetivo do Maringá hoje é ganhar. Precisamos ganhar. A gente não precisa ficar com calculador olhando tabela, porque isso não vai... A gente controla o que a gente pode fazer. Se eu começar a fazer projeção disso, daquilo, eu começo a querer controlar o que os outros vão fazer. O que a gente precisa fazer agora é ganhar. Então, vamos resumir? Se a gente ganhar 2 jogos, provavelmente a gente escapa. Se a gente ganhar 3, empatar 2, temos chance de classificar. Ganhar 4, a gente classifica. Então, vamos ganhar jogo. Tudo isso passa por ganhar jogo e passa por domingo. E a gente tem que fazer um grande jogo
Os jogadores estão motivados, os jogadores, como eu disse para vocês, são jogadores que... Não tem um elenco hoje aqui de jogadores que estão desinteressados ou que não querem. É o que eu disse para vocês, que a maior prova de acreditar que a gente iria classificar e subir, que o Morelli sair da Série B e vir jogar na C no Maringá, o Zé Vitor sair da A e vir jogar. Os dois estavam em todos os jogos. O Morelli foi titular grande parte do ano, o Criciúma fez 4 gols no Criciúma. Não sei quem está acreditando aí que o Criciúma devolveu o Morelli para o Maringá porque ele não está funcionando lá. O Zé Vitor, todos os jogos do Mirassol entrando. Os últimos jogos do Mirassol antes da parada, ele entrou em 4 jogos. Então, assim, não é não, devolveu porque não serve, não. Foi trabalho nosso. Foi buscar alguém que já conhecia a nossa cultura, que sabia o que a gente buscava aqui dentro, que tem o espírito de vencedor, que tem o que a gente quer. E, nesse momento, a gente tem que acreditar nisso e buscar a vitória no domingo. E ser assertivo agora na escolha do novo treinador. É isso que a gente tem que fazer. Momento difícil, estou falando até bastante para o momento, mas assim, a resposta que todo mundo quer é no campo. Todo mundo. Posso trazer o Ancelotti aqui. Se ele perder domingo, não é bom. Se eu trouxer se o Ciro ganhar domingo, já vai ter gente falando assim, pô, fica com o Ciro, deu certo, ganhou. Futebol é assim, mas a gente vai trazer um cara até domingo, vamos continuar agindo com inteligência, com cautela também, e tomar a melhor decisão para o Maringá nesse momento e buscar o que a gente foi no campeonato, que é, como você disse, chegando na tua resposta final, que é no mínimo a permanência, mas mirando o algo a mais que a gente sempre fez aqui dentro do Maringá. Tiagão, fechou as perguntas, se tiver mais alguma coisa para considerar, mas está encerrado daí também. Pessoal, só agradecer vocês pelo espaço, pela educação, pelo bom nível das perguntas. Contem comigo e vamos dar a volta por cima, tá bom?